vamos fazer o seguinte, vamos aqui dentro da nossa lib ainda, vamos aqui, new folder, e esta vai ser as nossas future, tá pessoal? Então, vamos colocar tudo aqui dentro também. Bom, para isso aí, dentro dela, vamos ter outra que vai ser os nossos authentication, né? Então, vamos colocar auth desta forma. Ok, beleza, vamos puxar aqui um pouco. Observe isso aí. Dentro da nossa auth aqui, a gente vai ter uma que vai ser as nossas telas, tá bem? Ok. Seleciona ela aqui ainda, tá, pessoal? A auth. Dentro da auth, agora a gente vai ter uma para os nossos widgets, tá? Então, colocamos widgets. Que mais que a gente precisa? Por último, seleciona ela, tá, pessoal? Dentro de auth, tá? Cuidado com isso aí. Outra folder, e esta folder vai ser os nossos services, tá? Os serviços, como queira, tá? Então, bacana ter isso aí em mente, tá? Ok, perfeito. Dentro da nossa tela agora, tá? Observe isso aí, e não lá dentro de auth, dentro da nossa tela aqui. New file, e este file vai ser o nosso auth, né? Underscore tela, .dot. Pode ser desta forma. Ok, bacana. O que a gente precisa aqui, a gente pode importar o dot, então Ctrl C, vamos aqui e Ctrl V, vamos aqui, STF de floater, ele cria aí pra gente. Vamos colocar aqui auth tela, né? A única coisa que eu vou mudar aqui é a nossa aqui, então a nossa aqui vai receber o que? Aqui. Mas eu vou referenciar ela desta forma, tá, pessoal? Observa isto aí, 2 pontos, e passamos aqui o super, a nossa key, não é isto? Ok, beleza. Agora a gente precisa começar já navegar entre as rotas, né, pessoal? As nossas páginas. Ok, para isso a gente pode fazer o seguinte. Se eu vim aqui em lib, né, que é a nossa pasta principal aqui, vamos aqui criar uma como router .dart, não é isso? Ok, pode ser desta forma aí, router. Ok, vamos fazer o seguinte, primeira coisa a gente vai criar o nosso router, ele vai, uma função, a gente vai passar ela dynamic, né? Ok, perfeito. E vamos fazer o seguinte. Se a gente clicar aqui em cima, ele mostra a lupa Quick Fix. Vamos, vamos importar aqui. Vou pegar daqui já, Ctrl C. Vamos aqui, Ctrl V. Ok, beleza. Eis a questão, né? A nossa rota, então, vamos criar a nossa função que vai chamar generate, pode ser, né? O que a gente coloca? Generate router. Vamos passar aqui o nosso routing, pode ser, né, routing, se ele puxar ali, tem os settings, né, então vamos puxar pelos settings, aqui a gente passa o nosso router, como router settings, ok, eis a questão, se a gente tiver com certeza a gente vai ter muita rotas, né, muitos navegação entre páginas, então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa dizer que o switch, vamos pegar um switch e passamos tudo que for gerado no nosso routing, vamos pegar pelo name, ok, beleza. Por exemplo, a gente vai ter a nossa tela de autenticação, né? Então, case, vamos para o primeiro case, se ele for, né, podemos colocar aqui, entramos lá dentro da nossa, a gente colocou auth que, presta atenção, tá, pessoal, auth, e aqui dentro de auth a gente tem o que? A gente pode criar o nosso, podemos criar o nosso auth tela, né, como o mesmo nome, então isso aqui vai ser o nome da nossa URL, então vamos pôr tela, desta forma aí, que tem tudo a ver com o nosso arquivo aqui, né? Ok, beleza. Então, desta forma, a gente já tem uma primeira URL. Eu posso copiar ela aqui, Ctrl C, para que a gente possa já chamar esta URL. A gente retorna aqui e vamos fazer o seguinte. Então,
todas as vezes, né, que eu acessar aqui, eu preciso indicar esta consta, né? Ou seja, ela tem que ser estática. A gente vai passar ela estática porque ela tem que ser string, né? Tem que ser passada como string. Então, static const vai ser string, o tipo string, e simplesmente colocamos aqui que o route name, podemos colocar desta forma, o route e não router vai ser igual, né? Podemos colocar ela aqui, Ctrl V, pronto aí, ponto e vírgula, e já temos aí referenciado a nossa URL que a gente criou aqui. Ok, beleza. Bom, agora vamos pensar aqui como eu criei ela toda aqui, né? A gente já tem ela aqui, ó. A gente passou ela como static string. Então eu passei a URL aqui, certo? Aqui também entramos dentro dela. Então agora eu não preciso ficar chamando esta URL desta forma aqui em todo o nosso projeto. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, que o nome dela agora vai ser o quê? O que a gente está passando aqui? Auth tela, né, pessoal? Então, copiamos isso daí, porque ela está recebendo o key, não é isso? E aqui a gente simplesmente referencia ela desta forma aqui. Então, vai ser o que? Ela vai receber Ctrl V e passamos aqui o ponto route name, que é este aqui, o nome dela, Ctrl C, Ctrl V, me refiro ela desta forma e tá prontinho aí, sem erros, certo? Depois disso daí eu preciso de um return, lógico. Eu preciso que ela me retorne o nosso route settings, né? Então, dois pontos, vamos colocar aqui route settings desta forma aí, vírgula. Também eu preciso, né, do builder. Vamos fazer o build. Então, builder, o que? Vai ser igual, né? Dois pontos, aqui passamos desta forma, apontamos para o nosso para a nossa const o que? Auth tela, não é isso que a gente colocou? Isso aí, chamamos a função, vírgula, e dois pontos aqui. Vou fechar desta forma. Na verdade, eu esqueci também de fazer o return. A gente precisa do return, do nosso material, né? O page route, né? E aqui a gente só passamos os nossos settings. Vamos formatar um pouco aqui, porque às vezes ele passa alguns erros aqui. Então, nosso route settings, building, ok. Passamos a nossa constant. Ok, agora que a gente precisa fazer Ctrl C. Outra coisa que a gente pode fazer aqui já de uma vez é, caso ela não existe também, que já dei um erro para a gente, né? Então a gente pode configurar este erro de qualquer maneira que a gente queira, tá? Ou seja, de qualquer forma que a gente queira. Então eu vou copiar isso aqui, então vou dar um Ctrl C e vamos fazer o seguinte. Aí embaixo aqui eu especifico o default, né? Então cuidado com os erros, tá, pessoal? Então colocamos aqui um default para ela. Não isso tudo, para que isso tudo, default. Vamos por dois pontos. Opa, não precisa disso aí. Vamos dar um Ctrl V. E agora a gente especifica ela da forma que a gente queira, beleza? Então, eis a questão. O default, ele vai retornar o material, ok. O settings, a mesma coisa. O builder, né, vai ser a mesma coisa. Vamos apontar para nossa const. Só que aqui agora eu vou chamar o scaffold. Então, colocamos aqui scaffold. E dentro dele, a gente vai simplesmente fazer o seguinte. A gente vai colocar uma mensagem, não é isso? Ok, bom, para que esta mensagem funcione, a gente chama aqui o child, mas primeiro eu preciso especificar o body da minha mensagem, o type dela, então ela vai ser text, e este texto aí a gente pode colocar qualquer coisa, por exemplo, esta tela não existe, ou esta URL, né, isto, ou coisa qualquer, sem problema nenhum. Ok, perfeito, desta forma aí, ok. Vamos centralizar também a nossa mensagem. Então, o body vai receber o que? Deixa eu fazer desta forma aqui, para que vocês entendam. Então, sempre eu vou dar
aqui tentando melhorar o código. Então o body a gente pode jogar ele para center, né, para ele ficar lá no center. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um contra o X aqui. Já vou dar uma vírgula aqui desta forma, ok. E o child vai receber o que? Contra o V, sai isto aqui, então aqui, e tá aí feito aí pra gente. Já retornando para cá, agora vamos chamar, né? O que a gente precisa fazer aqui? Simplesmente passar a nossa rota, né? Neste caso, aqui, né? Pode ser que depois das nossas cores, vamos fazer o seguinte. Saímos aqui, tá, pessoal? Presta atenção que a gente tem o nosso título, não é isto? Então podemos fazer o seguinte, chamar ele aqui. Eu vou dar uma configurada aqui, eu bater uma vírgula aqui, vou descer aqui para ficar melhor aqui, separado, tá, pessoal? Ok, bom, eis a questão. Vamos fazer o seguinte. Então, on generate o que? Router, dois pontos, apontamos os nossos settings, isto mesmo, e lá a gente tem o que? Generate routers, não é isso? Que é a nossa função, e aqui a gente simplesmente vai passar os settings. Desta forma aí, já está perfeito aí. Ok, beleza. Bom, só preciso que vocês prestem atenção quando eu estou dando ali a contrabarra de espaço, ele está importando os nossos pacotes ali, então fica ciente disso aí também, tá, pessoal? Então, praticamente é isso aí, certo? Agora a gente já pode testar o nosso botão simplesmente on press, né? Agora a gente pode já passar algo para ele aqui, né? Então, vou fazer desta forma aqui para vocês entender. Então, o nosso navigation bar, ou seja, o nosso navigator, né? Na verdade, porque a gente está navegando, então a gente vai chamar a nossa função, ou seja, a nossa URL, que é o mesmo que a função, né? Então, colocamos assim, ó, push o quê? Puxa o context. Não, a gente precisa puxar o context e a nossa rota, né? Mas só que neste push aqui, eu preciso pegar a named. Está aí, beleza. Ele vai pelo context. Qual é a nossa rota? A gente colocou lá a nossa auth, não é isto? Auth o que? Tela, correto? E o que a gente vai passar aqui? O nosso ponto, ou seja, ela autocompletou aí, mas eu não preciso disso. Então, entramos lá dentro da nossa classe, não é isto? E chamamos, qual é o nome da nossa rota? Name, né? Isso, ok, beleza. Então, praticamente é isso aí. Se a gente tentar aqui, vamos fazer o seguinte. Como eu expandi aqui e o nosso app está rodando aqui, vamos atualizar. Só que me lembrando aqui agora, porque a gente modificou, né? A gente está chamando context. A nossa classe, aqui ele já modifica. A gente já pode trazer ele, vamos aqui na lupa, e vamos fazer o seguinte, o wrap with build. Então ele vai fazer aqui o toast para a gente, certo? Ok, bacana. Vamos dar um refresh. Então, se tudo correr bem, eu clicando aqui, ele vai chamar a nossa tela de a autenticação, né? Que a gente pode fazer aí de login ou cadastro ou qualquer coisa. Então ele já compilou. Se a gente clicar aqui, ele deu um erro aqui, né? Erro de quê? Vamos verificar. Vamos ver aqui o que ele está falando aqui embaixo, que aí fica fácil. Ele está falando que está importando um arquivo sem necessidade. Então vamos aqui, vamos tirar isso daqui, que às vezes ele faz isto mesmo. Parando aí, vamos recuperar, então não tem nenhum erro. E se eu clicar lá, ele já trouxe aí, né? Só que está um pouco bugado também. Vamos verificar aqui. Vamos clicar. O único erro que pode ser é o seguinte, o que a gente passou?
cá na nossa tela, vamos verificar. A gente chamou, passou o nosso tela, chamamos, criamos. A gente está tendo o retorno de uma container. Claro que ele vai fazer lá. Vamos pedir o return do Skyfold, só para a gente testar mesmo. Vamos retornar e a gente precisa do resultado. Quando eu clicar, aí agora sim, perfeito. Ok, então funcionando, bacana. Então, como a gente não vai especificar nada ainda, a gente está fazendo um teste que vamos linkar para nossa main novamente. Já vou abrir aqui para a gente ter mais espaço. E tudo que a gente fez aqui foi simplesmente um teste do nosso botão. Então a gente já está tendo a funcionalidade do nosso, da nossa rota, né? Então, esse Skyfold aqui, eu não vou precisar nada disso daqui. Como a gente já tem a nossa classe lá, né, da nossa tela, né, de auth, de autenticação, a gente pode fazer o seguinte, isso tudo aqui, eu vou vir até cá embaixo aqui, e até aqui no Skyfold, e vou deletar, que a gente não vai precisar. Então o nosso home agora, como a gente tem a nossa const, vamos passar a nossa const aqui, o que? Auth tela que a gente tem, não é isso? Ok, ponto e vírgula aqui, ou seja, isso já temos aqui. Então é simplesmente chamar ela aqui, ok. Bom, agora é trabalhar a nossa tela, né? Como a gente já tem, né, a nossa alt tela aqui, vamos fechar estes daqui para a gente poder ganhar tempo, ganhar espaço aqui. Então observe, pessoal, a gente já tem a nossa tela aqui, né? Eis a questão. Observe uma coisa aqui. Primeiro a gente vai começar a desenhar a nossa tela de login, né? Então a gente pode ter um texto em cima, por exemplo, seja bem-vindo, depois fazer o login, blá 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 blá. Então para isso aí a gente vai fazer o seguinte, primeira coisa que eu tenho que identificar aqui é passar o meu ter um return. Este return vai trazer o que? No lugar do return Skyfold, eu preciso especificar o body da minha tela aqui. Este body vai fazer o que? Então vamos colocar aqui o body. O body vai simplesmente ser o saved area. Desta forma aí, então, tendo isso aí, a gente já vai passar o child. O child vai ser o que? Vamos pôr o building. Para ficar mais legal aqui, eu posso ir fazendo desta forma aqui. Então, simplesmente precisamos trazer o nosso coisa agora, né? O nosso label. Aqui eu vou passar desta forma aqui. Vamos pegar o children, né? O children, então, vai receber o que? Vai receber coluna, né? Então, vamos pôr columns. Ok, bacana, perfeito. Vou abrir aqui também, presta atenção sobre isso aí, ele já me coloca ali o child. O que eu quero nesse child? Este child, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso passar a minha const e passamos aqui o seguinte, eu posso fazer com ele assim também, para ficar melhor aqui. Vamos fazer desta forma. Então, o tipo dele vai ser text, né? E colocamos aqui, por exemplo, bem-vindo, coisa qualquer, né? Só para a gente ter ali, podemos fazer o seguinte. Este cola aqui a gente pode colocar um padding nele também, né? Então vamos aqui, o wrap with padding, ele vai, além dele formatar o nosso código, ele colocou aqui o padding 8.0, isto mesmo. Se a gente vir aqui e compilar, a gente já vai ter isso aí, ó, seja bem-vindo ou bem-vindo, né? Ok, bacana. Este Skyfold aqui também já pode pôr um background nele, vocês vão perceber isso lá. Eu não vou deixar ali para a gente ter bastante espaço aqui para trabalhar. A gente vai buscar da nossas global, né, pessoal? A gente já explicou isso aí em vídeos anteriores, a nossa global variables, não é isso? E lá a gente tem o nosso gray background, não é isso? Ok, perfeito. Eis a questão, podemos colocar agora, estilizar as nossas fontes, não é isso? Então, aqui vou fazer o seguinte, eu vou bater uma vírgula e ir formatando aqui já para a gente. Então, ele vai ter
o style, vamos passar o style aqui de text style, não é isso? Então temos o text style, já temos aqui, ok. Bom, a fonte, pode colocar uma fonte, né? Fonte pode ser o quê? Vamos colocar só font size. O font size, podemos colocar uns 22 por aí afora, vírgula. Vamos colocar o font weight, para ele ficar bem bacana lá, de font weight mesmo, né? Tem uma que é V5, não, é W5000, isso é 500, ok. Beleza, a gente precisa também fazer o seguinte, vamos criar um list style, né, para nossa tela. Vamos colocar aqui, por exemplo, o que a gente coloca lá? Precisamos de um título, né? Então o title pode ser o que? Tem que ser a nossa const. Vamos pegar aqui a text e este texto que ela vai ter, a gente pode colocar, por exemplo, criar sua conta, por exemplo, ok, vírgula. A gente pode ter mais o que? A gente precisa do style, né? Então, este style, a gente pode pôr o seguinte, text style também, né? Ok. Para ele, a gente vai colocar um font weight, não é isso? Ou melhor, pode ser o font weight. Vai ser font weight, temos o 5. Neste caso aqui, não precisa ser desta forma, porque eu quero ele bold lá para ficar bem visível para a gente, né? Neste caso, então, a gente pode fazer o seguinte, criar o botão rádio, né? Para a gente poder criar a conta ou fazer o login, né? Então, para isso aí, podemos colocar o nosso leading que é o rádio button, né? Então, radio desta forma aí, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar alguma coisa para ele aqui. Eu não estou pedindo você para autocompletar. Então, primeira coisa, a gente quer activity color. A gente pode colocar ele, a gente tem as nossas global variable. Vamos lá pegar a second, né, que é a nossa second color, a laranja, né? Isso mesmo, puxou bacana ali. Saímos, né, e vamos pedir o que? O value dele, para que ele selecione se eu quero cadastrar ou fazer o login. Eu preciso criar uma variável para fazer isso aí, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui o auth dessa forma. A gente pode colocar ele, se for para cadastrar, a gente coloca sign up desta forma, que é cadastrar, não é isso? Só que a gente tem que criar isso aqui também. Ok, então, podemos colocar, só desta forma mesmo, tá bom, né? Neste caso aqui, sign up, que é o mesmo que cadastrar, beleza? Então, Ctrl C. Aqui em cima aqui a gente pode fazer isso aí. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui então um numeric desta forma aí. E ele vai ser o seguinte. Eu não quero ele desta forma, quero assim. Então a gente vai ficar brigando aqui, né? Então presta atenção nisso aí, tá, pessoal? Então ele vai ser o nosso auth, o nosso authenticate, né? Que a gente já colocou. Opa! A gente já colocou até lá embaixo, né? Então, se eu clicar lá para ele ser o sign in, ele vai simplesmente fazer o login, né? Agora, se for para só cadastrar, vai ser o sign up, né? Então, como a gente especificou cá, agora todas as vezes que eu clicar para sign in, sign up, ele vai no auth e vai ter esse controle aqui da nossa variável. Agora também preciso inicializar ela, né? Então, aqui embaixo, aqui, antes dele na classe, né? Então, vamos pedir ele que o auth. Então, este auth vai receber o que? Um underscore. Por padrão, ele vai ser auth desta forma aí, que vai ser igual a auth que ponto sign.
ou a gente pode colocar sign up, né? Isso daí. Precisamos agora de trabalhar um grupo value para ele, né? Também trazer o padrão, né? Então, para o padrão, o grupo, né, value dele vai ser o nosso underscore auth, né? Desta forma. Que mais? A gente precisa de um onChange. No onChange, então vamos fazer aqui onChange, a gente pode colocar ele como o nosso auth. Então ele vai fazer o seguinte: o authenticate vai receber o que? Vamos colocar aqui o valor. Então o val dele vai receber o parâmetro, né? Então vamos colocar set state e ele vai receber o seguinte. Então o auth vai receber o nosso parâmetro, né? Então val desta forma aí. E eis a questão, nunca pode ser vazio ou nulo, né? Então, basicamente é isso aí. Vamos testar, ver se vai ter isso aqui já. Então, tem que trazer o nosso botão ali, né? De forma dinâmica aqui. Vamos verificar. Parece que deu um erro. Vamos ver aqui. Isso aqui ele importou sozinho, então não tem necessidade. Vamos compilar novamente. Não deu erros. E tá lá pra gente já criar sua conta, né? No caso, e por aí vai. Bom, agora ficou muito fácil. A gente pode copiar todo este list style aqui, tá, pessoal? Ó, ele pega daqui, então, até aqui. Ctrl C. Vamos abaixo aqui e vamos dar um Ctrl V. E aqui agora já vai mudar, né? Criar sua conta. Não, aqui vai ser o nosso login, né? Ok, perfeito. Então, como nosso botão, né, agora já vai receber o que é a nossa variável sign in, Ctrl C, que é o mesmo que login, e passamos ele aqui, certo? Ok, então ele vai receber este valor agora. Vamos verificar se a gente já tem isso aí também. Vamos compilar o nosso projeto. Verificamos. E tá lá pra gente o nosso sign. Ok. Então, tanto criar a conta como login. Ok, perfeito. O que a gente precisa agora é nossas caixas de texto, exato? Então, praticamente é isso aí. Para que a gente possa forçar o usuário, né? Quando ele clicar, se ele quer fazer o login, que redireciona para login. Se quer fazer o cadastro, que mostre o formulário de cadastro. Para isso a gente precisa criar variáveis para isso aí, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer? Aqui, vamos aqui dar espaço aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos criar aqui, então, podemos colocar assim, final, que é a variável final, né? Então, vamos colocar underscore. Se ele for, por exemplo, sign up, desta forma, vamos colocar form key, né, que é a chave, vai ser igual, simplesmente um objeto, né, pessoal? Só para a gente poder ter isso aí e manipular, a gente vai pegar ele como a nossa global variables, né? E eis a questão, a gente tem que passar o nosso formulário, né? Então, referenciamos desta forma o nosso form o quê? Vamos colocar o nosso form state. Passamos aqui e já podemos também criar uma já para se fazer o login, não é isso? Então, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl o V. Então, aqui a gente pode simplesmente modificar se for para fazer o login, né? E é isso aí. Vamos aqui só jogar isso aqui, tá? Epa, aqui, isso, aqui também. Vamos conferir aqui que é global, né? A nossa key, isto, ok. Ctrl C, Ctrl V. Bom, agora temos as nossas variáveis já para a gente manipular aqui, ok. Então agora vamos fazer a verificação, né? Se ele quer fazer o login ou o logout, né? Então, logo abaixo aqui, depois do nosso list style, vamos então implementar ele. Então, primeira coisa, if se o meu é author, né? Então, a gente colocou underscore o nosso author
Se ele for igual que a gente colocou o nosso auth que se ele for fazer o login, né? Então que ele chama o certo formulário. Então vamos passar aqui, vamos colocar o nosso form e este form vai receber o que? Primeiro, vamos fazer o seguinte, ele vai ter aqui, então vamos pegar uma chave, aqui dele vai responder o que? Que ele quer fazer o login, né? Então referenciamos a nossa variável que a gente colocou a chave, né? Ok, beleza. A gente também precisa do nosso key, né? Ou seja, das nossas colunas. Então, o child. Eis a questão, a gente precisa fazer validações também, né? Então, os widget, a gente pode fazer o seguinte, pode usar vários da mesma, do mesmo formato, né? Então, para isso daí, se eu vim aqui dentro de da minha lib, vamos fazer o seguinte, dentro de lib, vamos criar uma folder, esta folder vai ser common, desta forma aí. Pode renomear qualquer nome, tá, pessoal? Vou colocar common nesta forma aí. Dentro dela, a gente vai ter os nossos with, tá? Então, outra folder e ela vai ter os nossos with. E aqui dentro a gente pode criar o nosso arquivo, né, para a gente customizar os nossos widget, né, as nossas text field e tudo por aí vai. Então, vamos colocar aqui, pode ser, né, custom, né, underscore, como vai ser os nossos text, né, text fields, desta forma aí, pode ser fields ou field.dot, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos importar, então, Ctrl o C. Eu sempre gosto de pegar para não pegar coisa errada, né, pessoal? Então já está pronto aí. Ok, vamos criar a nossa STF. Temos aqui a STF, tá, pessoal? State, que é desta forma, state. Você pode ir escrevendo ali, ó, que ele pega ali. Então temos a state less width. Então dando enter aí, pessoal, ele põe tudo aí pra gente certinho do jeito que precisa. Ok, beleza. Neste caso aí, eu preciso de um return do o nosso text form, né? Tem o nosso, observa que traz botão e tudo mais. Então, se a gente colocar aqui form, ele já traz pra gente formatando ali, certo? É o form field mesmo que eu quero, ele traz aí o primeiro como sugestão, isto mesmo, e agora eu preciso passar o controller, né? Então a gente tem o controle, então este controller, vamos fazer o seguinte, o que é o controle? É o nossos field, né, pessoal? Então vamos colocar uma decoration para ele. Opa, decoration, a decoration dele vai ser um input, né? Pode ser um input decoration, né? Ok, beleza. Outra coisa que a gente precisa também, este layout que eu não quero, a gente precisa de borda, né? Eu não sei porque ele autocompleta aí. Então vamos colocar borda, né? Para ficar lá a nossa caixa bacaninha lá, né? Então const, e esta const a gente pode trazer ela como o nosso outline, né? Para ele fazer aquela borda dentro, né? Vamos aqui, vamos dar um enter e pegamos também o border size, né? O border size, a gente, é a espessura dela que eu quero, né? Então pode ser border size mesmo, né? Bom, também precisamos da cor, né? Podemos colocar a cor. A cor pode ser preto, né? Lá no Amazon é preto também, né? Se eu não me engano. Mas podemos colocar qualquer cor, tá? Fica à vontade. Então, a colors, estas colors, vamos trazer ponto black, né? Ok. Pode escolher um black. Aqui ele traz ali, ó. Se você retroceder aqui, traz black 54 e por aí vai. Eu vou pegar, se eu não me engano, tem 38, não é isso? Sim, tem ali. Ok, beleza. Vírgula, precisamos também o seguinte. Vamos aqui bater vírgula.
vírgula. A gente precisa desativar também ela, né? Depois que a gente entra com as credenciais e tudo mais. Então, posso pegar desta forma aqui. Deixa eu ver, cola, morre aqui, né? Esta borda, né? Então, pegamos ela aí. E logo abaixo a gente pode entrar com ela aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, Ctrl o V. Só que antes a gente precisa de colocar a embed, a enabled, a borda, né? Então, podemos colocar desta forma, enabled border. Vamos verificar, Ctrl V. Ok, vamos criar a nossa variável, né? Para a gente poder manipular os nossos campos, né? Que vai ser, pode ser text. A gente vai pegar text, como é edição, vamos colocar editar, não é isto? Controller, já trouxe aí para a gente. Vamos dar o nome de controller mesmo, não é isso? Ok, beleza. Ponto e vírgula. A gente precisa também passar ele no nosso... A gente pode fazer o seguinte, a gente vai criar isso daqui, vamos jogar lá para cima. Por que a gente vai jogar lá para cima? Porque a gente precisa passar ele no nosso construtor, né? Então, observe aqui que ele vai ser o controlar aqui, então aqui, tá? Depois a gente pede ele para fazer um required, tem que ser required, lógico. E sim, ele entra dentro, que ele tem que ser requerido, né? Então, required, vai ser required o que? This, ponto o que? O que a gente colocou? Controller, né, pessoal? Ok, eis a questão. Agora sim, podemos pôr uma vírgula. Ele vai ser o super key, bababá. Ok, beleza. Bom, este controle, então, agora a gente tem que passar ele aqui nos nossos campos. Simplesmente pego ele aqui, Ctrl V. Se a gente retornar para cá agora, ficou fácil. Agora vamos criar, né, os nossos controllers, né? Então, podemos colocar final, que a gente já está colocando aí, né? E vamos ter o nosso text, né? O nosso text field. Então, text edit... edition controller, pode ser este mesmo. Já precisar de quê? Do e-mail, né? Então, underscore e-mail, podemos colocar o nome de controller, né? Tá bem bacana aí pra gente gravar, não é isso? Ele vai ser um text, né? Um campo text, texto, né? Adding controller, pode ser né? Porque ele tem que ser um campo de texto, não é isso? E agora ficou fácil para os outros. Vamos criar aqui Ctrl C. Vamos criar uma para o password, não é isso? Então, vai ser isto mesmo. Simplesmente modificamos aqui para... por exemplo, pode ser tudo minúsculo, né? Só deixar o controle ali para a gente saber que é do controller, né? Então... controller desta forma, ele vai ser isto mesmo. Vamos ter outro, né, Ctrl o V, ele vai ser o name, né, a gente precisa do name, e ele vai ser text. Isso aí, bacana, perfeito. Bom, já temos aí, eis a questão, né, a gente precisa criar um override agora. Vamos colocar aqui o nosso dispose, ele criei. Praticamente é isso aí. Vamos criar aqui os nossos elementos. Então a gente precisa de quê? Primeiro o e-mail, né? Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, ponto dispose, está aí, bacana, ponto e vírgula. Vamos aqui, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V, a gente tem o password, Ctrl V, e a gente tem o nome, Ctrl V. Retornando para cá, vamos fazer o seguinte, depois a gente implementa lá novamente. Vamos, então podemos criar outra aqui para os nossos textos, né? Então vai ser string. Vamos colocar o nosso int desta forma aí, né? Text, ponto e vírgula. Vamos aqui dar um Ctrl C, criar o construtor. Ctrl U C, Ctrl V, ok. Podemos passar ele cá embaixo no nosso input já de uma vez também. Então o nosso
text vai receber o que? Vai receber ele mesmo, não é isso? Então, hint text, ok. Agora o que a gente precisa fazer aqui é só passar ele também. Este hint, para que vocês entendam, é o nosso coisa, tá, pessoal? O nosso placeholder, tá? Que a gente chama ele de hint text, tá? Então ele vai ser lá, né, para digitar o e-mail. Então o usuário vai ficar sabendo do que se trata. Fecha o parênteses, ou seja, o colchete, este aqui, ok. Vamos ir formatando aqui, né? Na verdade, agora a gente precisa criar um pronome também, porque a gente vai ter o nome e o e-mail, né? Então a gente pode fazer desta forma aqui. Vamos copiar isto aqui, Ctrl o C, vamos acima, Ctrl V, e aqui vai ser o nome, né? E aqui vai ser o underscore name controller. Vamos colocar o tamanho da nossa box, né? Então, vamos colocar aqui uma const. Esta const vai ser o size do nosso box, né? Então, podemos colocar ela numa altura. O height vai ser, por exemplo, uns 10 por aí afora. Ok, sai aqui, eu vou fechar ele aqui. Vamos copiar isto aqui, Ctrl C. Vamos abaixo, pode ser um Ctrl V. E aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte, vai ser a senha, né? Então, senha, e aqui vai ser o nosso password, Ctrl. Bom, praticamente é isso aí, né? Então, bacana aí. Eu vou passar o código todo aqui para que vocês vejam como que ficou. Bom, então vamos lá. A gente criou o nosso custom, né, text field, o arquivo que ficou desta forma, né? Então a gente criou aqui, né? A gente colocou uma decoração, borda, a cor delas, né? Tudo aqui perfeito, observe isso aí. Aqui a gente criou o nosso string property, né? Do nosso text, do hint text, né? Observe isso aí na hora que eu coloquei ela aqui, né? Isso aí eu fui e cliquei na coisa aqui, né? Às vezes eu falei, sempre eu vou vir clicar aqui, mas se eu não clicar aqui, eu dou a contra barra de espaço, ele faz o import lá em cima, tá, pessoal? Então presta atenção nisso aí, ok? Então aqui dentro é só isto mesmo que a gente tem, né? O nosso arquivo, né? Aqui, bacana, perfeito. Temos aqui as cores que a gente fez, né? Então não tem nada a ver isso aqui. A gente já fez isso aqui em vídeos anteriores, mas aqui no meu edit a gente configurou aqui nossas caixas de texto, né? Que ficou desta forma aí. O que mais que a gente fez? Isso daqui eu já vou fechar também. Depois a gente criou, né? O nosso serviço, a gente não fez nada ainda, né? O nosso auth. A gente tem um serviço, tem as telas, só dentro de tela que a gente criou a nossa tela aqui de login, né, e tudo mais. Então ficou desta forma que a gente criou, né, a autenticação. Então se eu clicar lá, quiser que faz o sign in, que é fazer o login, né, ou o sign out, que é sign up, que é cadastrar, não é isto? Então ele fez os imports, a gente criou as nossas funções, né, as nossas classes, a gente criou nossas variáveis aqui, criamos aqui as nossas variáveis, né, do e-mail, controle, password, do nome. A gente passou ela aqui no nosso dispose, né, desta forma aí. E aqui é o layout, vamos dizer assim, tá tudo aí desta forma. A gente criou, né, o nosso label lá em cima, seja bem-vindo. Eu já vou clicar aqui para ele dando um restart, ele depois a gente vai verificar se ele vai compilar bacaninha. Criamos aqui, né, o nosso criar conta, né? Depois a gente criou aqui o nosso sign up, né? A gente criou o nosso campo de texto, de nome, né? O e-mail, senha, né? Caso ele for fazer o login, ele não precisa do campo senha, né? Ou seja, nome, né? Ele só precisa do e-mail e senha para fazer o login. Então tá aí, bacana.
Então tá aqui o e-mail e a senha e o fechamento ali do nosso da nossas tags ali, beleza? Ficou desta forma aí. Então se eu vim aqui, creio que já compilou mesmo. Então se a gente criar a conta, né? Aqui a gente tem o nosso campo nome, e-mail e senha. E se a gente for fazer o login, a gente clica em login, ele só tem o e-mail e a senha, beleza? Então ficou desta forma aí. Bom, praticamente é isto aí, só o nosso projeto até então. Posso fechar aqui e é isto aí. A gente retorna no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.